Estamos nos aproximando da data da Páscoa, uma festa extremamente importante para o povo cristão. Mas você, como cristão, sabe tudo que essa data representa? Sabe como ela foi instituída? Por que ela foi instituída? O que deveríamos estar guardando, que deixamos esquecido? É isso que esse vídeo tem o intuito de fazer. Queremos de forma rápida, simples e objetiva trazer para nós ainda mais conhecimento da vontade do Senhor. A Páscoa, originalmente, ela foi entregue ao povo de Israel quando ainda eram escravos no Egito. No seu original, a palavra Páscoa quer dizer Pesach. Pesach significa passagem. Muitas pessoas fazem alusão a essa passagem, a passagem do povo do Mar Vermelho, né? A passagem deles saindo do Egito, mas na verdade essa palavra passagem faz alusão à passagem por cima das casas, que foi o que o anjo fez quando encontrou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas dos filhos de Israel. Então é esse livramento que o povo teve. E claro que toda festa simboliza sim a libertação, né? Eles também têm um outro nome em hebraico, né? Lá na tradição do povo, em que essa festa também é chamada de festa da liberdade, festa da libertação. E importante então dizer que nós estamos nos aproximando da Páscoa. Aqui nós celebraremos o dia da Páscoa no dia 8 de abril, mas hoje, sim, hoje, para o povo judeu, começa a festa de Pesach. É o 14º dia do mês de Aviv, ou mês de Nissan. Enquanto nós aqui, né, com toda a mudança cultural que nós sofremos, nós deixamos de observar o calendário bíblico e nós então estamos condicionados, né, a seguir o calendário gregoriano. Esse calendário também foi adotado pela igreja no ano de 1582. Então, no geral, parou-se de observar o calendário bíblico. O único povo que ainda observa e guarda as datas fielmente como o Senhor instituiu ainda é o povo judeu. Mas nós, como filhos de Deus, adotados, enxertados nessa família, devemos sim observar, pelo menos saber quando essas datas se dão, né, em comparação ao nosso calendário. Quando o Senhor institui a festa de Pesach a Moisés, então ele disse que aquele mês seria o mês mais importante para eles e seria o primeiro mês do ano. Então, se começa uma nova contagem de tempo. Eles teriam agora um começo de ano e um começo de mês. Ali é como se o Senhor zerasse o calendário para eles e começasse a contar de novo. Era o primeiro mês do primeiro ano, o mês mais importante. Contando a partir do dia que o Senhor deu as instruções sobre a Pesach, então Moisés deveria contar 10 dias. No 10º dia, eles precisariam organizar, né? Separar o cordeiro, separar as famílias que comeriam junto, né? Se alguém precisasse comer com o vizinho, se juntavam todas as famílias para fazer essa refeição. Na 14ª noite, então, eles deveriam sacrificar o cordeiro. Sacrificar o cordeiro e também observar a festa dos pães ázimos, que eram os pães sem fermento, que deveriam ser consumidos por 7 dias. Era um meio de purificação do povo, porque o fermento simbolizava o pecado, simbolizava o orgulho, simbolizava a contaminação que o povo de Israel teve na terra do Egito. E o Senhor queria que eles tirassem do meio deles esse fermento. Depois lá em 1 Coríntios 5, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre o fermento, nós vemos Jesus também falando sobre o fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles faziam essas referências justamente à instituição da festa dos pães ázimos, que nós vamos falar num outro vídeo somente sobre este elemento
somente sobre os pães ázimos. Num outro vídeo nós vamos falar mais detalhadamente. Mas então, os principais ingredientes, digamos assim, dessa Páscoa eram o cordeiro sem defeito, e o sangue desse sacrifício nos umbrais das portas, e os pães ázimos, os pães sem fermento. Eles deveriam observar, então, esses elementos, cear, e a palavra diz que eles deveriam fazer essa ceia já prontos para sair da terra do Egito. Eles já deveriam fazer isso calçados e vestidos, porque naquela noite o Senhor traria libertação para o povo. A morte do primogênito, ela foi a 10ª de 10 pragas, né? Então já vinha de um longo processo. Então essa festa, essa instituição, o Senhor fez mesmo para que fosse um memorial. E mais de uma vez, durante o decorrer do texto em Êxodo 12, sobre a instituição da Páscoa, o Senhor diz que eles deveriam celebrar, não só nessa noite, mas depois, perpetuamente, eles deveriam celebrar a festa da Páscoa para que fosse estatuto perpétuo de geração em geração, para que sempre soubessem o que o Senhor havia feito no meio deles, como um memorial, para que os filhos e os filhos dos filhos soubessem o que o Senhor fez, soubessem da história de tudo o que aconteceu. Tanto que eles têm até hoje, né, durante a celebração dessa festa, existe a Haggadah, que é uma narrativa. Então, durante todo o jantar, toda a ceia de Pessach, tem toda uma simbologia, as crianças têm uma canção para cantar, perguntam e é dado testemunho de geração em geração com detalhes, né, do que simboliza cada elemento, né, na ceia. Então eles mantêm vivo os feitos gloriosos do Deus de Israel no meio do seu povo. E essa ceia, é a festa de Pessach. Essa é a última ceia de Jesus com seus discípulos. Ele participa de Pessach e ele mesmo é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que é importante nós sabermos, nós, no geral, e eu me incluo, sabemos por muito tempo, né? Os elementos da ceia sendo somente o cálice e o pão. Esses são os símbolos da nova aliança. Mas em nenhum momento o Senhor Jesus excluiu os outros, de que nós não compartilhássemos os feitos do Deus de Israel, que estendeu a sua salvação a toda a humanidade, incluindo nós, os gentios. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês de como é a instituição original da Páscoa. E num próximo vídeo nós vamos falar como é a Páscoa então depois de Cristo, né? Como nós enxergamos a Páscoa com Cristo e como nós temos praticado a Páscoa hoje, quais são os valores perdidos e aquilo que nós precisamos trazer de volta para as nossas mesas, para as nossas casas, ensinando para as nossas crianças, para manter viva os feitos e a glória do Deus de Israel sobre as nossas vidas. Você esteja acompanhando os próximos vídeos e até mais.